Bom, boa noite. Vou começar por causa do horário. Quem for chegando vai se juntando a nós. Eu sou Rita de Cássia Frangella, sou professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Como os colegas que passaram por aqui, que antecederam esse encontro, dentro do ciclo de debates sobre educação que está sendo organizado pela professora Alice Casimiro e pela professora Ellen Araújo. E hoje chegou minha vez, né, de estar aqui para compartilhar um pouco, conversar, né, sobre, e o título dado, né, Ideias para adiar o fim da infância, currículo, alfabetização e avaliação na educação infantil. E aí eu chamei, está aqui comigo, a Isabelle Lacerda, que é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação, o PROPED, do qual eu sou professora. Ela é minha orientanda e chamei a Isabelle, pedi que ela sentasse aqui, porque a gente vai fazer essa conversa juntas, né? Porque esse título vem de um texto, né, que eu e Isabelle escrevemos e foi recentemente publicado sobre a questão das ideias para adiar o fim da infância e sobre essa temática. Então, acho pertinente, né? Acho importante que essa conversa se dê. A gente costuma usar muita expressão a quatro mãos, né? Mas e que não são quatro, porque quando a gente vai ver os textos que a gente escreve, pode ser uma mão segurando o lápis, é antigo, deixa eu me modernizar, teclando o computador, mas, na verdade, são muitas pessoas ali pensando que reverberam na nossa escrita, no nosso pensamento, e, principalmente, a partir das nossas trajetórias, né? Eu sou professora do programa de pós-graduação da Faculdade de Educação, mas eu sou professora e trabalhei durante muitos anos com as crianças, como professora da classe de alfabetização. Então, eu sou uma alfabetizadora que dá continuidade à sua trajetória, hoje, exclusivamente na formação de professores, compartilhando com meus companheiros professores em formação e muitos professores já das redes, como é o caso da Isabelle, né, as experiências, as atividades que eu tenho desenvolvido. Então, reverbera daí. Né, Isabelle, você se apresenta. Pode tirar daqui? Boa noite. Eu sou Isabelle Lacerda, sou professora da educação básica de 2 municípios na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu e Belford Roxo, trabalhando já há mais de 10 anos, especificamente com creches e pré-escola, né, diretamente na educação infantil. E é uma alegria estar aqui compartilhando com vocês também nessa noite e compartilhando dessa conversa aí que a gente começou juntas, né, e estamos abrangendo nas nossas conversas. A gente está ao modo da educação infantil. É um grupo de pesquisa que tem se dedicado a discutir currículo, infância, alfabetização, e por isso que esse texto, né, escrito por nós, mas que reverbera as experiências e as discussões do grupo de pesquisa, as tantas experiências, né, de professores. Nosso grupo de pesquisa tem professores de Belford Roxo, Caxias, Queimados, Rio de Janeiro, Cabo Frio, Tanguá, São Gonçalo, Niterói. Tem mais. Já até perdi. Mas a gente tem professores de diferentes municípios do estado do Rio de Janeiro. A região metropolitana quase que toda presente aí. Então, a gente vem... na verdade, o texto é nosso, mas compartilhando essas
investidas. E aí, por que adiar o fim da infância? Né? É um título que até diz assim, mas primeiro, assim, infância, quando é que termina a infância? Como se fosse possível, né, a gente estabelecer dia e hora para essa questão acontecer. Mas por que a gente está chamando de adiar o fim da infância? Claramente aí, né, acho que muitos podem ter feito essa associação, se não fizer, a gente explica, né? A gente recorre, vai parafrasear o livro do Ailton Krenak, né? Para adiar o fim do mundo, e a gente quer adiar o fim da infância. Adiar esse fim da infância, né? E por que a gente traz isso? Porque no livro do Krenak, o que ele vai discutindo é como é que a humanidade vai se dissociando, como se não fizesse parte desse mundo, né? Como se fosse outra coisa diferente, à parte, e aí a parte superior controlando o mundo, né? A natureza. E aí, a partir daí, ele vai discutir essas relações que são estabelecidas e que humanidade é essa que está povoando, né? E está povoando o nosso planeta. E aí a gente não precisa nem só ler o Krenak, né? É só a gente ver o que a gente tem vivido, né? Ou tem assistido desse planeta adoecido, de tantas e tantas formas, sendo, vamos dizer assim, maltratado por esse sujeito que fica apartado. E aí, a partir dessa ideia do Krenak, dessa discussão da humanidade, a gente vai pensar a questão das crianças, da infância. Como é que essa infância também vai sendo apartada? Como é que essa infância também vai sendo dissociada da sua própria infância? E aí, o que a gente está querendo chamar atenção e problematizar? Essa criança que, cada vez mais cedo, vai se tornando aluna. Mas aluna no sentido, não é pejorativo, mas no sentido que o coloca num lugar de passividade, num lugar de reprodução, num lugar de onde, para estar na escola e para entender que, com a ideia de aprender, de se desenvolver, e que a gente não está negando nada disso. Porque, às vezes, a gente fala as coisas, parece que assim, ou isto ou aquilo. Então a criança não vai para a escola e está criticando, então não tem que aprender? Tem, vai aprender, vai se desenvolver, mas não só e não desta maneira, né? E o que a gente vai vendo é como é que ela vai perdendo e se afastando justamente de uma dimensão lúdica, de uma dimensão da inventividade da infância, das possibilidades, né? Hoje, até estamos sentados, ainda que meio torto, né, numa roda. Uma dinâmica que é muito comum nas turmas de educação infantil, né, de sentar em roda, de trocar as experiências com os colegas, de uma oralidade que é importante enquanto possibilidade de estabelecer as relações afetivas, sociais, e que vai se perdendo a partir, principalmente, de como essa escola vai sendo desenhada para a infância. E é a infância que tem que se adaptar à escola, não é a escola que conversa com a infância. E aí a gente precisa pensar como é que a gente pode adiar esse fim. E isso, nossa experiência, o nosso foco, né, tem sido as questões relativas à educação infantil, que abrange uma faixa etária de 0 a 6, 0 a 5 anos e 11 meses, né? Porque com 6 anos as crianças já estão no ensino fundamental. Mas
A gente tem focado mais na educação infantil, na alfabetização, nos processos de alfabetização, nas classes que têm como foco prioritário do seu trabalho a alfabetização, que é no ensino fundamental. Mas é, inclusive, importante a gente esclarecer que infância não é criança pequenininha. E olha como é que esse fim está tão perto, porque quando a gente fala de um menino de 10 anos, quando a gente fala de um menino que está no 5º ano, muitas vezes, no 4º ano, a gente pouco se refere a ele na discussão da infância. Como menino, menina que é, né? Como criança. Né? A gente já... Porque é isso, já passou muito tempo dentro da escola e já foi perdendo, né? Ou, pelo menos, sendo... aquelas frases que a gente escuta. E a gente escuta e vai se tornando senso comum, e o que a gente quer é problematizar, perturbar esse senso comum. Né? Aquela coisa do... agora saiu do ensino do infantil, foi para o fundamental. Agora é coisa séria. Ou então o menino que passa do ensino do infantil para o fundamental e diz assim, fala para a professora... Que horas que a gente vai para o parquinho? Aí diz assim, não, parquinho? Não, agora não tem mais parquinho, não. Que isso? Recreio de 20 minutos e olha lá. Que mal dá tempo para lanchar. Por isso que tem muita criança que não lancha. Eu, na minha experiência como professora, às vezes eu recebia a mãe e dizia assim, mas a lancheira, né, a merenda volta. A merenda volta porque ele deixa de comer para brincar. Claro, porque não tem outro momento. Não pode, porque virou coisa séria. Brincar também é coisa séria, por outra perspectiva. Então, isso não quer dizer que não vai ter, por exemplo... E aí, quando a gente foca na alfabetização, né, no trabalho com a leitura e com a escrita, é preciso a gente, nessa proposição que a gente faz, inquirir o que a gente está chamando de aprender a ler e escrever. Frase... As crianças não fazem essas frases. A lua é bela. A lua é bela é frase de onde? Da cartilha. Muitas vezes o que as crianças querem escrever é aquilo que ela ainda não pode. Vou contar um caso. E eu conto alguns casos porque muitos anos de sala de aula me permitem fazer isso. Eu tinha uma aluna, mas não é nem de sala de aula com criança, não, da alfabetização. Eu tinha uma aluna na graduação e que, às vezes, levava o filho para ficar, porque não tinha com quem deixar. Então, ou ela levava o filho ou ela não assistia a aula. E aí, o que eu faço? Né? Então, a gente precisa acolher as questões que vão sendo colocadas pelos nossos alunos. E ela levava o menino. E ele era uma graça, ficava lá sentadinho, quietinho, não atrapalhava, ela conversava e tudo. E aí, uma vez, se desenrola, e ela contando, né, uma situação vivida com ele, se desenrola a seguinte cena. Ele tinha que fazer o trabalho de casa, ele tinha que escrever frases. E aí, né, porque a gente acabava acompanhando muito do processo dele. E ela narrou isso. Aí ele, me ajuda. Ajudo. Aí ela, qual era a frase? E ela fala a frase. Sei que na frase tinha a palavra mundo. Aí ele dizia, mundo eu não posso escrever. Aí ela dizia, mas por que mundo você não pode escrever? Porque a tia ainda não ensinou mundo. Aí ele disse assim, mas você não sabe escrever mundo? Sei. Sei escrever mundo. Então escreve mundo, mas mundo eu não posso escrever. Mas por que você não pode escrever? Até que nesse cabo de guerra ele fala assim, mãe, o mundo eu ainda não posso saber. Ainda que as coisas que ele quisesse escrever fossem essas. Porque a gente não começa com as dificuldades.
numa visão mais tradicional de alfabetização, a gente não começa com as dificuldades, né? Não é à toa que muitos de nós têm a experiência de escrever a frase que o Ivo viu a uva. Não sabe de quem, nem por quê. E que o avião voa. Mas, e aí mundo, chocolate, essas palavras todas que têm as dificuldades, ficam para depois. E por que eu estou falando isso? Porque isso tem uma dada concepção de alfabetização, de leitura e de escrita. Do que significa ensinar a ler e escrever, do que se trata aprender a ler e escrever. E, nisso, a gente também vai dando sentido sobre o que é ler e sobre o que é escrever. Então, essas questões elas vão se conectando. Qual é a concepção de infância que a gente tem? Qual é a escola que a gente pensa que é a escola para a infância? Qual é a questão da leitura e da escrita? E, nesse complexo, né, nessa articulação aí, a gente vai vendo como é que o fim da infância vai sendo decretado. Então, quando a gente propõe, né, e discute nesses termos, é para problematizar justamente essa questão. E aí a gente escolhe, né, e eu vou anunciar e vou passar um pouquinho para a Isabelle, a gente escolhe uma questão a partir da qual a gente vai fazer essa problematização, essa discussão, no sentido de pensar e discutir outros sentidos possíveis para pensar a infância, né, para pensar essa criança, esse sujeito, essa criança pequena, mas não vista pelo ângulo da sua menoridade, mas pela sua outridade. O que eu estou querendo chamar a atenção com isso, né? Porque muitas vezes a gente olha para a criança, ela é pequena, ela é menor, e a gente coloca, enquanto menor, todas as outras questões que envolvem a criança. Porque ela vai ser, ela não é. E muitas vezes, e aí, nessa lógica de que ela vai ser um dia, as decisões são tomadas por esse adulto, só por esse adulto, que assume a condição de tomar essas decisões no sentido de produzir esse sujeito, como se ele já não fosse. Produzir essa criança. Quando eu estou chamando a atenção na outridade, é encarar essa criança como outro. Isso não quer dizer que eu estou defendendo que então todas as decisões passam a ser das crianças? Não. Nós não abrimos mão da nossa responsabilidade de adulto, da nossa responsabilidade de educador. Mas é como é que a gente olha para esse sujeito que eu não vou agir sobre ele, mas eu vou trabalhar com ele, que eu vou dialogar com ele. Então, eu não vou olhar pela lógica da menoridade, dele ser menor, mas vou olhar pelo entendimento desse outro. Um outro legítimo que compartilha comigo essa aventura, né, na escola, na vida, e com quem eu vou dialogar. Isso não quer dizer que a gente vai abrir mão de tomar decisão. Ao contrário, a gente toma muita decisão. Mas decisão responsável e uma decisão balizada, uma decisão que vai se dar a partir desse diálogo. Não encarando essa criança como essa folhinha branca, na qual a gente vai escrever nela. Mas ouvir, porque é um sujeito desejante, com experiências. Óbvio que temos experiências diferentes, mas é um sujeito com experiências, com desejos, E como é que a gente dialoga com isso, né? O que a gente pergunta para essas crianças? A gente pergunta para elas assim, o que elas querem? É o menino que queria escrever mundo. Na verdade, ele queria escrever mundo, mas ele não podia saber escrever mundo, porque ele não estava autorizado.
Então, nessa discussão toda que a gente vai fazendo, a gente escolhe uma questão que é a questão do, para pensar currículo, educação infantil e avaliação, a gente escolhe a questão da avaliação e vai discutir essa avaliação a partir da questão da adoção de livros didáticos na educação infantil. Porque as políticas curriculares que têm sido postas na atualidade para a educação infantil, para a educação básica, né, elas têm se definido principalmente como políticas do conhecimento, políticas de definição do conhecimento. Então, qual é o conhecimento? O que todo mundo tem que saber? Quais são as aprendizagens essenciais? E essenciais para todos, do Oiapoque ao Chuí. Então, essa definição, e que vai reduzindo a ideia de currículo. Currículo como seleção de conteúdo, como determinação desse conteúdo. Atrelado a essas políticas, né, nomeadamente a Base Nacional Comum Curricular, que vai trazer indicativos para a educação infantil, para o ensino fundamental, para o ensino médio. Em 2019, foi estabelecido a Política Nacional de Alfabetização. Essa Política Nacional de Alfabetização, ela trazia determinações, né, indicativos, primeiro, que incluía a educação infantil na Política Nacional de Alfabetização. E isso aí tem trouxe uma responsabilização também para a educação infantil do sucesso na alfabetização, o que acaba retornando para uma ideia de preparação. A educação infantil como etapa preparatória para a alfabetização. Sem dúvida nenhuma, vários estudos mostram que a criança que faz educação infantil, ela tem possibilidades, ela tem um processo de desenvolvimento, ela traz questões que são importantes para a continuidade da sua trajetória. Mas, tal como a PNA coloca, é no sentido de preparação efetiva. E a PNA tem várias questões, né, envolvidas nela, desde a ideia de que ela é baseada em evidências científicas, e evidências científicas robustas. Mas que evidências científicas são essas? Ciências cognitivas. Nenhum estudo da área de educação. Isso não quer dizer também que essas ciências não colaboram. Claro que colaboram, trazem, são importantes, participam, mas não são exclusivas. Mas, a partir da definição cognitiva, a criança passa a ser só uma cabeça que pensa, o corpo, então, ainda mais na infância, né? O corpo, então, esquece. Da ciência cognitiva, a partir daí, vai definindo um paradigma de currículo e um indicativo metodológico que acaba centrando num único método, que é o método fônico. Que há uma série de discussões em torno da adoção ou não do método fônico. A Política Nacional de Alfabetização, ela foi muito contestada, foi porque ela foi revogada em 2022. Mas, como eu costumo dizer, a gente não revoga ideia com canetada, né? Ela pode ter sido revogada oficialmente, mas ela deixa rastro. Ela deixa, inclusive, porque uma série de questões se desdobraram dela, principalmente no que diz respeito à formação de professores. Porque há uma ideia muito forte de que a formação de professores é instituinte de currículo. Então,
É só observar mudanças políticas curriculares em processos de mudança, sempre aparece como um indicativo que precisa ser investido no quê? Na formação de professores. Então, houve uma série de atividades de formação de professores e, atrelado nesse contexto todo, a inserção da educação infantil no Programa Nacional do Livro Didático, no PNLD. Foi lançado um edital específico para a educação infantil. O edital é de 2020, para indicação dos livros para 22, 23, 24. 22, escolha 23, 24 e 25. Né? Ou seja, a PNA foi revogada em 22, dezembro de 22. 23, 22. Mas é que foi primeiro, eu já assumi que foi 22, né? Mas é que ela foi uma das primeiras coisas, ela foi logo no início de 23. Mas o livro didático é para 23, 24, 25. Já foram comprados, já foram distribuídos em todo o território nacional. Então, é isso, não é canetada que termina. E a discussão do livro didático na educação infantil, ela sempre é uma discussão polêmica. Né? A presença do livro didático. Muitas vezes, a presença do livro didático na educação infantil ela é indicativo quase que assim, essa é uma escola forte. Ótima, ótima escola. Mudei meu filho de escola. Né? Botei uma outra educação infantil, que daqui ele vai para a classe de alfabetização, vai ser ótimo, ou vai entrar num desses colégios, né? Porque agora tem uma educação infantil forte. Qual é a questão? O que a gente problematiza? Né? Primeiro, que se, por um lado, tem um reconhecimento, né, da educação infantil como parte da educação, da educação básica, a necessidade de materiais didáticos, não é necessariamente defendendo o livro didático. Porque o livro didático... Gente, quem trabalha com livro didático, a criança tem que fazer o quê? Sentar, abrir o livro. Pode ser que não seja com lápis comum, pode ser ainda com lapiseira, seja lá o material que for. E essa criança vai ficar sentada e tem que fazer o quê? As atividades do livro. Agora, pensem no seguinte. Uma criança de 2 anos, de 3 anos, que vai para a educação infantil. E a educação infantil está centrada no livro didático. Ela precisa desse livro didático. Mas o livro didático ele tem um papel nessa política toda. Né? O livro didático ele vem sendo entendido como um guia curricular, como uma materialização do currículo. Né? O livro didático, ele muitas vezes, e isso é uma coisa que a gente precisa discutir, que o livro didático ele faz parte da produção de um currículo. A escolha de um livro não se dá desconectada dessas outras escolhas. Ao contrário, em muitos lugares, o currículo acaba assumindo uma função de guia curricular. Né? Fazer o livro. Né? Tem que usar o livro todo. E, à medida que você vai organizando, né, os processos, seguindo o livro. O que também traz uma perspectiva de controle desses processos. Né? Do que já está definido, o que vai ser feito. Então, a gente vai discutir essa inserção do livro didático. Sem dúvida nenhuma, a gente chama atenção que o Programa Nacional do Livro Didático ele tem um papel importante, principalmente em contextos extremamente vulnerabilizados e que, muitas vezes, o livro didático é o material que chega, enquanto política pública.
né? É uma política pública que distribui material. Mas a gente precisa discutir qual é a ideia que está orientando a produção desse material, a própria qualidade desses materiais. E isso a gente vai discutir com a inserção do livro didático na educação infantil. Porque, por exemplo, antes do livro didático entrar na educação infantil, e entrar oficialmente, porque é o primeiro edital que traz o livro didático, existia um programa chamado Programa Nacional Biblioteca na Escola, que era um programa de distribuição de livros de literatura infantil para as escolas. Então, o Programa Nacional Biblioteca na Escola, ligado ao FNDE, que organiza e executa o PNLD, ele era um programa muito interessante e ele trazia a educação infantil, com a distribuição de livros de literatura, de jogos, de materiais pedagógicos, outros. O PNBE ele passa a ser incorporado pelo PNLD e ele some. E aí fica só o livro didático. E aí a gente vai ver como é que esse livro didático, nesse contexto, e conectado à questão da avaliação, o que ele vai estabelecendo para pensar a educação das crianças. E aí agora eu passo para você falar um pouco mais do livro didático. Bom, eu queria só esclarecer, primeiramente, que o PNLD ele continua distribuindo livros literários também para a educação infantil, né? E acrescenta como se fosse um plus, né, o livro didático, né? Vamos conferir ali uma qualidade ainda maior oferecendo esse tipo de material para as nossas crianças. E, nesse caso, são para crianças da pré-escola, crianças de 4 e 5 anos, e também livros didáticos para seus professores, né? E aí, no caso dos professores, são também para professoras de creche, né? Não apenas para as professoras da pré-escola. Então, esse edital, ele, além do livro didático para as crianças, ele vai trazer um guia de alfabetização baseado em evidências científicas, que são para os professores desta etapa. E aí, esse guia de alfabetização, por exemplo, ele é para a creche também. Ou seja, toda essa ideia de uma alfabetização sobre um determinado tipo de alfabetização, né, já deve ser iniciado e incentivado, né, desde os bebês, né? E o livro que vai para as mãos da criança, de fato, são para as crianças de 4 e 5 anos. Acho que é importante esclarecer isso. Embora, né, quando a gente fala que as políticas deixam rastros, né, um dos municípios que eu trabalho, por exemplo, assim que saiu, não chegou nem a terceira versão da BNCC, acho que em 2016, né, onde estava se discutindo as questões da BNCC, o município já adotou o livro didático para crianças, para bebês a partir de 2 anos, né, baseado na BNCC. Antes mesmo da própria promulgação da BNCC. Então, para a gente ver a força que essas políticas têm, né, e como que elas vão reverberando pelos municípios do Brasil, né? E também é importante esclarecer que esse edital e essa proposta do livro didático para a educação infantil não é uma política obrigatória. Os municípios não são obrigados a aderirem ao livro, mas há todo um discurso, né, que propicia e acaba incentivando, né, até por conta de outras verbas que são atreladas, né, aos municípios a adotarem o livro didático para as crianças pequenas. Eu tenho feito um levantamento, então nós temos municípios, por exemplo, o Acre, 100% dos municípios do estado do Acre aderiram ao livro didático, 100%. Não teve um município que não aderiu. E assim temos outros, né? Esse aqui é apenas um exemplo que eu vi hoje, mas, numa média, no Brasil, nós temos, em todos os estados, mais de 80% de adesão dos municípios, né? Então, ainda que a política tenha sido revogada no início desse ano, né, foi revogada também sob contestação, né? Na Amped, que teve em Manaus ano passado, né, numa das mesas, nós tivemos um representante da educação infantil dizendo que mais de 900 municípios enviaram um e-mail, né, dizendo que não gostariam que houvesse o fim da PNA. Né? Ou seja, é uma política que, por um lado, também absorve o desejo, né, de outras políticas
micropolíticas, né, das políticas do município, das escolas. A gente sabe que também que tem uma coisa, né, do fetiche do livro para as famílias, né, sobretudo para as famílias mais pobres, né, porque, de fato, o livro didático, muitas vezes, é o único livro que vai chegar em casa para essas famílias. Né? Então, o próximo edital, que vai ser para 2026, que já está lançado esse ano, já não tem mais o livro didático, mas não significa que vai acabar. Né? Até porque esse município que eu citei, que adotou o livro didático antes da BNCC, por exemplo, ele não aderiu. Ele não fez a adesão. Se você for lá no site e botar o nome do município, ele não fez a adesão do PNLD, mas ele tem livro didático, né, que o município compra por conta própria. Enfim, então, é uma política que tem aí muitas ambivalências, né, nas políticas municipais, que é quem cuida da educação infantil. Né? E, para mim, que trabalho diretamente com as crianças e tenho essa experiência também com o livro didático, depois dessa política nas escolas, a gente vai vendo como que isso vai interpelando e atropelando, na verdade, as práticas das professoras, os desejos das crianças. Né? O Krenak, que foi quem a gente utilizou para esse texto, inclusive, ele fala, né, que a ideia para adiar, ele fala de adiar o fim do mundo. Né? Isso e acaba sendo também adiar o fim da vida. Né? E ele fala de como as ideias, né, de se atrelar o conhecimento indígena nas práticas, né, com as crianças, com as famílias. Né, é uma oportunidade de a gente... Ele fala de suspender o céu. Né? Ele traz a ideia de toda essa questão da gente estar acabando com o mundo, né, que o céu parece que está cada vez descendo mais, com todas as tragédias que têm acontecido. Né? Então, como que a gente consegue suspender o céu? Né? E como a gente consegue suspender o céu para as crianças poderem respirar melhor, poderem escolher melhor, poderem serem ouvidas nos seus desejos, nas suas manifestações, que são próprias da infância, que estão muito mais ligadas, de fato, à natureza. Né? E a gente que vai... E temos conversado sobre essa questão das políticas curriculares estarem cada vez mais afastando as crianças desse processo natural delas, né? Que essa aproximação com a vida, né? Com a terra, com a natureza, com o ambiente natural. Né? E aí o livro didático acaba sendo mais uma possibilidade das crianças entrarem mais para dentro das salas de aula e sentarem mais e irem se tornando cada vez mais alunos, no sentido, né, que a gente está conversando aqui. E aí, quando a gente pensa na ideia do livro didático, né, como a face que se mostra, né, do currículo para as crianças já tão pequenas, né, a gente entende também que é uma política curricular que tem afastado não só o interesse das crianças, mas até as próprias leis que defendem e que garantem os direitos das crianças, né, como as diretrizes curriculares, por exemplo, né, que vai dizer que o currículo para a educação infantil ele deve ser desenvolvido, né, na experiência, nas interações entre as crianças, das crianças com os adultos, daquilo que elas trazem, né, delas e de casa e dos contextos delas. Né? E quando a gente vem com esse currículo pronto no livro didático, né, a gente está ali limitando, colocando só o de fato que cabe dentro das margens do livro. Né? E eu não digo nem que as crianças não vão gostar. Eu tenho filhos, fiquei 10 anos sendo mãe de criança na educação infantil, minha filha mais nova tem 8 anos, e pegou a pandemia bem na educação infantil, com 3, 4 anos, teve que ir para casa, e quando começou a retornar, né, a escola, a turma dela tinha acabado, e, por outras questões, ela precisava muito voltar a socializar, e aí colocamos na escola que foi possível, naquele momento, e era uma escola que tinha livro. E aí ela começou a chegar em casa com dever de casa para fazer todo dia. Eram livros bem parecidos com os livros do edital. Né? E tinha dever para fazer, que era copiar várias vezes a letra,
cursiva, bastão, e ai, ui, e depois sílabas. E eu tentando, não, filha, não precisa fazer isso, vamos fazer outra coisa. Eu pegava um livro de literatura, vamos contar uma história, vamos brincar, e ela começou a entrar naquela padronização, né? E, de alguma certa forma, também, a gente foi observando o quanto que ela foi querendo deixar de desenhar, querendo deixar de contar história, querendo fazer certo, querendo pintar só dentro e querendo só desenhos prontos, né? Isso foi durante uns 4, 5 meses, né, até que a escola dela retornou e a gente pôde voltar. E, quando ela voltou, que é uma escola com um espaço enorme, aberto, com muitas árvores, com gramado, né, baseado realmente nas experiências com brincadeiras, e ela voltava para casa nos primeiros dias assim, ai, mãe, não tinha nem dever, não tem nem livro. Aí o filho, mas como assim? A tua escola tem tantos livros, todo dia você vem com um livro novo na mochila, a gente conta aqui em casa, você volta para a escola, vocês brincam. Mas ela ficou meio desanimada, assim, até ela voltar. Parece que até ela voltar a ser criança novamente, foi um tempo. Isso 6 meses, isso 4 meses que ela ficou nessa escola que tinha um livro didático, né? E como que é um objeto que realmente tenta colocar a criança num determinado padrão que tira a espontaneidade, que tira a criatividade, né? E, sobretudo, porque se a gente falar assim, vamos as crianças fazerem um livro didático, vamos fazer um livro de atividades e botar as crianças para fazerem, para darem ideias de como seria o livro delas, não seria esse livro, né? Seria certamente outros livros. E hoje ela já está no 2º ano, pela primeira vez na escola dela, ela está utilizando o livro didático, mas aí já é uma outra, né, já com outra maturidade, né, enfim. E ela mesmo assim não gosta mais dos livros didáticos. Mas e isso também acabou me motivando muito também a buscar esse tema, né, essa experiência com a minha filha. E a gente vai vendo como que a política e as atividades que vêm no livro, elas remetem a cartilhas, né, as cartilhas que eu estudei nos anos 80, nos anos 90, de muita cópia, onde a ideia da leitura e a ideia da escrita é uma ideia da técnica mesmo, do desenho da letra, né, mas não do sentido, não do que a leitura, de fato, pode transformar na vida, né, das pessoas enquanto significados de poder contar uma história, de poder ouvir uma história, de poder criar e de poder dialogar, né? É um livro que apenas fala com a criança, mas que não permite que a criança fale com ele, né? Porque é um livro mesmo que está mandando fazer alguma coisa e se fecha por ali mesmo. Então, a gente tem discutido um pouco essa ideia e pensando também como que esse material tem apartado a natureza infantil, que é a do brincar, do criar. E uma coisa que a gente faz, né? Por que a gente está problematizando na questão do livro, né? A Isabelle fez um estudo, uma leitura do edital. E ela produziu uma nuvem de palavras, chiquérrima. Eu não sei fazer isso, mas ela soube fazer lindamente. E uma das coisas que chamou a atenção dentro das nuvens de palavras, né? E aí tem programas que nos ajudam, a análise mesmo do texto. Qual é a palavra que o tempo todo que ganha espaço? Avaliação. 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 Então, o livro acaba se transformando ou também tendo a função de uma matriz de avaliação. E essa é uma questão importante para a gente pensar, e por isso que a gente fala de adiar esse fim. Como é que a gente suspende o céu, né? Como é que a gente pode suspender o céu? Porque a ideia de avaliação, não vou retomar aqui, que eu tenho certeza que Thalita, em outras vezes, né, no ciclo, falou sobre isso, mas a gente tem uma associação hoje de qualidade a partir de resultados da avaliação. Mas esse resultado da avaliação tomado como qualidade é um resultado
que se expressa, ou pelo menos ele é produzido e tem uma lógica nele de uma possibilidade de uma métrica comparativa centrada na ideia de resultado. É o resultado da avaliação. Primeiro que a avaliação não é só a produção de resultado. Ela envolve muitas questões. No caso da educação infantil, a gente tem, desde a LDB e todas as outras questões, que falam que a avaliação da educação infantil ela é uma avaliação qualitativa, o que se choca com essa ideia da avaliação como resultado, que tem uma perspectiva quantitativa. Uma perspectiva quantitativa porque dá para mensurar, hierarquizar, comparar, né? E aí associado com essa ideia de qualidade. O livro didático, presente dessa maneira, ele endossa, né, ou ele participa de todo um discurso que vai fazendo com que essa ideia de avaliação, que antes estava restrita, e a qual a gente discute, problematiza, ao ensino fundamental, se aproxime cada vez mais da educação infantil. Por exemplo, a educação infantil não há retenção, não há classificação. Nessa perspectiva de uma avaliação global dessa criança, nos seus processos, não há repetir de ano. Contudo, essa lógica dessa avaliação, cada vez mais se aproximando, tem transformado a ideia de avaliar na educação infantil, avaliar a educação infantil para avaliar na educação infantil, para avaliar a criança, na produção dessa avaliação a partir dessas perspectivas. E aí o que a gente tem visto, é como é que essa avaliação, é isso, quando Isabelle relata a Maria Flor, ela vai o quê? Condicionando, normatizando, padronizando, homogeneizando. Porque só há uma forma, ou só há uma ideia associada a isso de qualidade, dessa criança que aprendeu. Então, a criança que aprendeu é a criança que, na educação infantil, já escreve o nome com letra cursiva, que é uma loucura. Imagina uma criança de 4 anos que está desenvolvendo coordenação motora fina. A primeira coisa que ele vai fazer é escrever o nome com letra cursiva. Eu me lembro do meu primeiro aluno, quando eu nem era professora, mas eu ensinava o trabalho de casa do meu primo. Eu conto sempre isso. O nome dele era enorme. Foi para a classe de alfabetização. Qual era o trabalho de casa dele? Copiar 5 vezes o nome completo. Nome, sobrenome, com letra cursiva. Aí ele chorava. Aí, num dessas coisas, ele começa assim: eu queria me chamar Ivo. Aí eu dizia: mas Ivo, por que Ivo? Ivo! Ivo de quê? Ivo de nada. E aí eu sentei com ele e falei: nossa, mas o seu nome, o sobrenome do papai, a família do papai, Porque eu queria me chamar Ivo. Eu disse: mas por quê? Só tem 3 letras. Claro, o menino tinha que fazer uma folha de caderno, copiar 5 vezes. O nome dele tinha 4 sobrenomes, com letra cursiva, no primeiro mês da alfabetização. Eu acho que eu também ia querer me chamar Ivo, Eva, seja lá o que fosse. Que aí ele, Ivo de nada, não podia ter sobrenome, porque ele só queria 3 letras. Porque aquilo era uma tortura. Então, essas questões é que a gente problematiza. Isso não quer dizer que a gente está indo para a lógica do tudo ou nada. Então, quer dizer que eu nunca posso propor um trabalho que a criança sente, que a criança escreva? Claro que pode. Agora, como é que ele foi produzido? Como é que ele chegou até essa criança? Que contexto é esse? Ele precisa dialogar com isso. Tem um livro muito antigo, mas eu acho maravilhoso, que é um livro da Madalena Freire, chamado A Paixão de Conhecer o Mundo. A Paixão de Conhecer o Mundo são os diários da Madalena, professora de criança. Professora Madalena Freire foi filha de Paulo Freire. São os diários dela com a turma dela na Escola da Vila.
E, no final do livro, né, tem os cadernos de atividades feitos. Alguns cadernos de atividades ali, algumas atividades, se a gente olhar hoje descontextualizado, a gente vai dizer assim, ué, é eu, hein? Ligando pontinho, fazendo... Mas muitas daquelas atividades foram criadas em contextos com as crianças. Então, não é que tem que ser, não pode. Né? Não cabe esse espaço de proíbe ou aceita. Mas é como é que a gente pensa isso, e, principalmente, como é que a gente pensa isso com as crianças. Então, a nossa discussão, né, e o nosso foco é principalmente na defesa de uma escola que seja uma escola feita com as crianças, de uma docência que se exerça com as crianças, não sobre elas, né? Que dê espaço para que essas crianças participem desse processo. Então, um pouco a gente chamar a atenção para a gente se perguntar. Quantas vezes a gente já parou para perguntar o que querem as crianças? Porque se a gente perguntar para qualquer criança pequena, ela quer ir para a escola. As que não sabem ler e escrever, elas querem aprender a ler e escrever. Eu me lembro de uma turma que eu tive, que um aluno foi, ele era um bebezão. E assim, eu me lembro disso nitidamente. Ele hoje, eu não vou nem contar o que meus alunos são hoje, tá? Que é melhor não contar. Os de alfabetização. Porque eu tenho alunos já, assim, não, ela não foi minha aluna, não, mas já tenho já colegas. Mas, assim, ele foi, primeiro dia de aula e tudo, aí, no final do dia, quando fui entregar a mãe pergunta que muitas mães fazem, como foi? E aí, você gostou? E a mãe falando comigo, e eu com ele falou, não gostei, não. Porque criança é ótima nisso, né? Aí eu parei, eu falei, ué, você não gostou? Não, gostei de ser do CIA, não. CIA, que eu era professora do CIA, classe de alfabetização. Eu não gostei, não. Por quê? Ué, vim para cá para aprender a ler e escrever, não aprendi a ler e escrever nada. Era uma criança que tinha uma fome de aprender a ler e escrever, mas era isso. Ele, no primeiro dia de aula, ele não gostou. Ele ficou muito decepcionado comigo, porque eu ia ensinar ele a ler e escrever, e ele saiu, nesse primeiro dia de aula, sem saber ler e escrever. Mas, depois, eu virei uma especialista em Tiranossauro Rex. Porque, depois que ele aprendeu a ler e escrever, é isso, né? Foi a porta de entrada para aquilo que ele desejava. Então, ele era um especialista em dinossauros. Durante um ano, né, quando fui professora dele, eu me tornei especialista de dinossauros. Quem me ensinou a ler e escrever isso foi ele. Então, é um pouco a gente abrir esse espaço, né? Não sou eu que ensino a ler e escrever, né? Não somos só nós, mas o que a gente aprende com essas crianças e constrói junto com elas. Então, acho que é um pouco essas questões que a gente queria trazer, né? E aí a gente até para a gente poder ouvir, né? Se tiver alguma questão, se tiver alguma questão para a gente conversar mais um pouco aí. Primeiro, logo no início, quando... Meu nome é Thalita, sou professora da UERJ. Logo no início, quando você estava falando da questão do brincar, é uma coisa que sempre me incomodou. A gente trabalhou junto na Estácio, né? E eu, numa época que tinha aquele montão de monografia, porque abre meu currículo, tem um montão de trabalho de conclusão de curso, porque a gente tinha que pegar aquelas turmas imensas. Aí falou, professora, eu quero fazer o meu TCC, em que eu quero discutir o brincar na educação infantil. Professora, quero fazer meu TCC, quer você brincar na educação infantil? Eu falei, gente, mas vocês já pararam para pensar por que só se pode brincar na educação infantil? Essa questão é assim... Por que está tão enraizada vocês que brincam na educação infantil? Você chega no ensino fundamental, no ensino médio, não precisa mais brincar. Já acabou isso, né? Então, eu achei muito interessante, eu lembrei dessa discussão que eu tinha com elas.
E, com relação também ao menininho lá do mundo, eu já contei essa história, contei até quando eu estava defendendo o meu memorial. Eu tenho 2 filhas, eu tenho o maior orgulho que elas são leitoras. Minhas filhas pequenininhas, elas iam para o shopping. Vamos para o shopping? Elas se enfiavam dentro de uma livraria e ficavam lá lendo. Ia para a praia, ficava lá lendo. Uma coisa assim, que foi o gosto pela leitura que a escola fez uma força danada para matar. Assim, tem umas histórias incríveis da força que eu tenho que ir na escola falando, não dá para ser assim, tal. E a Yara, ela era pequenina, ela era CDF desde pequenininha. Aí eu cheguei em casa, ela estava lá, já cheguei tarde, ela estava lá cheia de revista no chão. Aí eu falei, o que foi, filha? Eu estou aqui para fazer o trabalhinho de casa, assim, sim, porque tem que pegar palavrinhas que tem a T. Eu falei, então vamos sentar, porque já está tarde e tal. Aí eu falei, filha, aqui, tomate. Mãe, tomate tem má. Má a tia ainda não ensinou. Assim, essas coisas, assim, calam muito fundo, né? Eu ainda estava começando o mestrado, não tinha nem o conhecimento que eu tinha hoje, senão eu ia chegar na escola de Rambo, porque essa coisa é muito, muito forte, né? Por isso que eu acho que a questão do livro, ao mesmo tempo que me espanta, tantos professores, tantos municípios com esse apego ao livro didático, ao mesmo tempo que me espanta, eu também paro para pensar que esse é um sentimento que circula na sociedade, né? O que é a boa escola. Eu uso nas minhas turmas também. Assim, vocês não acham engraçado? Porque todo mundo já passou por essa situação. A criança papagaio. A criança entra na escola. Eu vivi isso com os meus sobrinhos, eu morria de vergonha. Porque, fulano está na boa escola, não sei o quê, já sabe contar. Conta aí de 1 até 10. Aí a criança começa 1, 2, 3. Se ela parar, ela não vai conseguir. Ela vai começar 1, 2, 3. Eu falei, gente, não dá. Isso é tão claro que isso é o papagaio. Ela não está entendendo o que é 1, o que é 2, sabe? Mas é isso que eu acho que a gente precisa enfrentar essa discussão, entende? Assim, na escola, com os pais, né? Acho que os professores na escola, com os pais. Não, isso não é. Isso não é o melhor para o seu filho, eu acho que é um pouco isso. É só esses comentários. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Hebe, eu sou mestranda do programa de mestrado profissional do Colégio Pedro II e também sou professora do Colégio Pedro II, do Campo São Cristóvão I. Quero agradecer pela partilha, principalmente a partilha de vocês na mesa. É sempre intrigante a gente falar sobre esse tema, né? E eu gostaria de conversar com vocês sobre a questão da formação de professores, né? Tanto você, professora, quanto você, Isabelle, né? Trouxe justamente a questão da problemática da formação de professores dentro dos programas. Só que a gente está falando de educação infantil. E quando a gente vai para as escolas, né? Porque agora, por conta da pesquisa, eu sou uma andarilha, né? Isso é muito bom. Quando a gente vai para as escolas, principalmente agora para os EDs ou EDIs, não sei como vocês escolhem chamar, eu percebo que as professoras ainda não entenderam o que é educação infantil, ou pré-escola, como está nos documentos, né? O que é educação infantil? Para a gente poder conversar sobre o programa o programa nacional, né, do livro didático dentro das escolas de educação infantil, é necessário, eu acho, por isso que eu gostaria de conversar com vocês sobre isso, sobre essa formação sobre o que é educação infantil, porque ao chegar nessas escolas, elas já acham que a gente vai chegar ali com a fórmula pronta, né, e aí agora vou alfabetizar, né? E aí chega você e começa a falar sobre jogo dramático na educação infantil. A ludicidade, que até então seria um tema tão corriqueiro, como a professora acabou de falar, né? E elas esperam justamente essa fórmula. Então, professoras, gostaria que vocês falassem sobre essa questão da formação em relação à parte conceitual, né? Essa professora, eu digo professora porque são maioria mulheres, né?
elas entendem, é possível dizer que essas professoras entendem, de fato, a função, o objetivo da educação infantil na vida dessas crianças? Será que elas se entendem como professoras? Estamos falando do município do Rio de Janeiro, tá? O primeiro município no Brasil que justamente fez, não sei se eu estou falando abobrinha, tá? Que fez justamente um concurso específico para a valorização desses profissionais, né? O professor de educação infantil, ele tem algo diferente, assim como todos os outros. Eu sou professora alfabetizadora. Então, a gente sabe que aquele professor da educação infantil é a pessoa do encantamento. É aquele que te traz a escola com outro olhar. Seja bem-vindo ao lugar que vai transformar a sua vida e você vai conseguir também transformar esse lugar. E por que isso está se perdendo? A culpa é na formação de professores? A culpa é tá na universidade? A culpa está dentro da instituição escolar? A culpa é só das políticas públicas? Perguntei muito, falei muito, né? Olha, aí quando você pergunta, né, assim, o que é educação infantil? Aí eu fico pensando, né, que qualquer conceituação ela é muito tempo espacial, né? E tem uma história que eu acho assim que às vezes a gente se perde, até eu, mais velha, né? A professora Iraci Picanso, sabe quem foi, né? Ela era professora lá. Eu sou da UFBA de Salvador, né? E Iraci, essa história dos anos 40, né? Comecinho dos anos 40, e ela era caçula de 2 irmãos, tá? Aí a mãe dela foi para matricular os 2 que iam entrar no curso primário. Aí o diretor: olha, a gente não tem mais vaga, mas eu tenho uma proposta para você para conseguir a vaga desses seus 2 meninos no primeiro e segundo ano primário. Porque é o seguinte, a gente está aqui implantando uma tal, não sei qual era a pré-escola, né? Eu acho que era o termo mais usado, mas ninguém quer matricular as crianças. Se você matricular para a gente conseguir fazer esse projeto pioneiro, a gente te dá a matrícula para os 2 meninos. Diz que a mãe foi para casa, ficou de pensar, e ela disse que falava para o marido: gente, eu preciso pensar na minha imagem. O que vão dizer de mim? Que não quero mais, estou jogando meus filhos pequenos dentro de uma escola, né? Eu acho tão fantástica essa história, porque mostra, né, que a gente fica assim, educação, parece que tudo é dado, né? A gente naturaliza muito. Então, eu não estou falando da Idade Média, não, gente. Eu estou falando já na metade do século XX. Não se existia educação infantil, e não é porque tinha uma demanda reprimida. Na verdade, foi ao contrário. As políticas públicas que forçaram a existir a educação infantil. Então, eu acho que a gente não pode perder esse lance, né? Então, a gente foi ganhando isso, que eu considero positivo, sim, né? Fomos ganhando ao longo do tempo e hoje é naturalizado. Todo mundo acha que tem que fazer educação infantil. E a nossa discussão é, né, e como deve ser, alfabetiza, não alfabetiza, né, e todas essas questões. E aí eu vou dar um exemplo que não é de educação infantil, eu acho que para trazer um pouco de confusão na nossa cabeça, né? A gente gosta. Eu acho que eu sempre imaginei isso, depois teve essa história, que o didatizar, porque a escola é um instituído. E o instituído sempre é aquele porre, não é? Que está ali para vir as minoridades, o instituinte, e conseguir ir mudando, e a gente cada vez quer um outro instituído. Vamos à minha história. Eu tenho uma neta de 17 anos, que é uma leitora muito fora da curva, e isso não é papo de vó, não, ela é mesmo, né? O ano passado, eu estava fazendo a curadoria de uma feira literária, e um dos livros era aquele Bispo Roxo. E eu sabia que Maria tinha lido. Aí eu fui: Maria, você acha um bom livro para pôr na feira? Eu converso muito com ela. Você gostou?
gostei, mas eu achei que era com uma desanimação. Eu falei assim, não é bom assim. Ela falou, sabe o que é, vovô? Eu li para a escola. E quando eu li para a escola, não existe bom livro. Então, porque eu acho que a gente tem que pensar, né? Eu costumo sempre brincar que eu digo assim, as crianças entram na escola querendo aprender a ler e escrever e saem detestando. Alguma coisa acontece no meio do caminho. Alguma coisa acontece no meio do caminho que o menino quer ler livro, quer não sei o quê, quer aprender a ler livro. E aí depois chega no ensino médio, quando o professor diz para ler, diz assim, tem filme? Tem filme? Tem no YouTube? Tem resumo? Vai cair na prova? Alguma coisa aconteceu nesse lugar. Em vez de aprender... Deixa eu só fazer um complemento. Quem está ouvindo, vocês conheceram principalmente do Cidade Invisível, né? Hã? Do Cidade Invisível. E ele tem um livro chamado Por que Ler os Clássicos? E tem uma hora lá que eu lembro que eu fiquei chocada, sem dormir, né, palpitação, porque ele vai dizer assim, o nosso clássico, ele vai dizer, cada um tem o seu clássico. Tenha certeza que não é na escola. E não é ele falando mal da escola, sabe? É ele entendendo que o papel da escola, sabe, que não tem como, didaticamente, não tem como, né? Eu acredito que possa ser diferente. Também acho. Mas eu acredito nisso, mas sabendo, sim, que esse prazer, essa fruição, não é de uma instituição, ela é do instituinte. Então, que trabalho danado que a gente tem, porque a gente está na instituição. Né? Agora, Hebe, prazer. Eu vou te dizer assim, as professoras sabem o que é educação infantil? Sabem e muito. Não tem a menor dúvida. O que a gente precisa pensar é que não é uma coisa... Primeiro, que a gente não vai achar culpado de nada. E buscar culpado não nos ajuda, não nos empurra para frente. Só nos coloca num jogo de empurra, a culpa é da avaliação. Todas as questões que a gente trouxe aqui, não foi para botar culpa em ninguém. Nem a gente também está querendo dizer aqui que, por exemplo, educação infantil, alfabetiza ou não alfabetiza. Eu acho uma perda de tempo. Porque ele começa o processo de alfabetização, sim, na educação infantil. Só que o que a gente está chamando de processo de alfabetização? Botar ele com um lápis na mão, cobrindo letrinha, né, copiando letrinha, ou toda uma ideia de que ele vai pensando o que é ler e escrever, ele vai se envolvendo com a leitura e com a escrita. Isso também é processo de alfabetização. Então, a gente ficar ensina, não ensina, não vai ajudar a gente a lugar nenhum. Agora, a gente precisa pensar que os professores eles estão imersos nessa confusão, né? Como a Inês colocou, nessa confusão. Nessa confusão que envolve, chega livro, tira livro, tem proposta, tem política, tem isso, tem aquilo, e uma série de cobranças que também são feitas e que esses professores respondem a essas cobranças. Então, por exemplo, o professor lá de educação infantil, né, ele, muitas vezes, ele tem hoje em dia é isso, né? Tem planilhas e planilhas para preencher a partir de parâmetros estabelecidos que ele precisa cumprir. E aí, por mais que a gente critique, tem um autor que eu gosto muito, né? E aí eu vou te dar essa dica, né? Pode ser que te interesse, que é um autor americano chamado Peter Taubman. E ele faz uma análise, né? Ele tem um livro que é Ensinando por Números, o nome a tradução, né? Livre tradução minha, mas é isso mesmo. Teaching for Numbers, ensinando por números. E por que ele vai falar isso? Ele vai dizer assim, o ensino voltado para a produção dessa avaliação resultado, né? Dessa avaliação que só produz resultado. Então, que é para produzir esses números, né? Quando sai agora o resultado do Enem, aí as escolas colocam nota não sei o que no Enem, né? O outdoor, né? Primeiro lugar não sei aonde. Primeiro lugar é ótimo. Tem algumas escolas aqui no Rio de Janeiro que a gente passa a dizer assim, primeiro lugar no vestibular não sei aonde. Porque é isso, é o ranking, porque tem o primeiro e tem o último, né? Então tem esse ranking. Então, nesse...
Aí, esse autor, na discussão que ele vai fazer das políticas, num determinado momento, ele vai dialogar com uma matriz psicanalítica, né, que ele vai falar dos efeitos disso na nossa subjetividade docente. Eu vou te devolver, tá, Hebe? Você quer ser professora? Você quer ser boa professora? Não, eu quero ser professora diferente. Tá. Mas você quer que, independente de ser diferente ou não, no final do ano, os seus resultados sejam ruins? Claro que não, acho que ninguém quer. Isso está ali também perseguindo, sabe? Perseguindo os professores. Isso também envolve, muitas vezes, e o dia a dia, às vezes, ele é quase que uma máquina que tritura as pessoas. Então, não se trata, acho que, de culpa ou não, mas a gente também considerar essas questões nessa produção. Né? A gente precisa pensar que algumas decisões tomadas, né, e que alguns encaminhamentos dos professores não se dão única e exclusivamente ao seu bel prazer. Porque, se fosse ao seu bel prazer, poderiam ser muito diferentes. Então, há uma série de coisas, e, inclusive, o que significa isso. Né? Inclusive, bom, a gente tem aí políticas de responsabilização docente com efeitos muito profundos nisso, como, por exemplo, o 14º salário. Não que a gente não defenda que os professores precisam ser melhor remunerados, mas o 14º salário ele está atrelado à produtividade. Qual é a produtividade da escola? Ou, pelo menos, o que tem sido indicado como aquilo que vai configurar se você merece ou não ganhar o bendito do 14º. Se você produziu determinado índice. Então, isso tudo se mistura. Isso tudo se mistura, sabe? Então, a gente, para pensar, não é só a formação. A formação participa, essas questões todas participam, né, da remuneração, não só pelos mecanismos da produção desses resultados, mas do que para muitos professores implica ter um salário a mais ao longo do ano. Faz diferença na vida. E eu posso te falar mais uma coisa. Assim, eu entendo, professor, tudo que você está trazendo. Mas é muito difícil quando você chega para conversar com a professora de educação infantil, e ela fala assim, e você fala para ela, vem cá, que horas é o momento do brincar? Porque ela traz um planejamento riquíssimo, com atividades sistematizadas todo o tempo. As crianças não levantam da cadeira. E quando você chega para essa professora e fala para ela assim, e cadê o brincar? Mas que brincar? E cadê a hora da leitura por fruição, onde as crianças também são convidadas a serem os leitores, a compartilharem suas narrativas? Não, isso não dá tempo. Não dá tempo por quê? Já perguntou isso para ela? Então, porque ela não acredita nisso. Eu não sei se ela só não acredita ou se ela é cobrada. É preciso. E outra coisa, é preciso a gente entender que você está falando de uma professora. De uma escola. Sabe quantas escolas tem no Rio de Janeiro? E aí, eu sempre, quando alguém... E isso é uma coisa que é muito forte. Quer ver essa é uma discussão que está presente. E você é professor de escola pública, você sabe. Né? A escola pública e a escola particular. Então, parece que é o tudo ou nada. A escola particular tem a qualidade. E a escola pública... Né? Eu já ouvi isso, de mãe dizer como castigo. Não vai passar, não? Está estudando? Ano que vem vai para a escola pública. A escola pública virou castigo. E esse é um problema que a gente precisa lidar. Porque enquanto a escola pública for a escola do filho do outro, que não o meu, a gente vai ter que enfrentar isso. E aí, nessa discussão da escola pública, às vezes, né, em alguns momentos, assim, não, porque a escola pública, porque o professor da escola pública... Aí eu, muito calmamente, eu só levantava o dedo e dizia assim, gostaria de saber qual escola? Qualquer coisa, para poder responder. Sabe por quê? Porque eu sou professor de escola pública. E eu não sou essa. Você também não é essa. Então, essa escola
tem essa discussão, enquanto há muitas escolas na rede com propostas diferentes. Então, a gente precisa um pouco só equilibrar, calibrar um pouco, né, esse nosso olhar, porque envolve. No Rio de Janeiro, gente, a gente tem 11 CREs, cada uma com características próprias, com questões e com gestões diferenciadas, fora a gestão da secretaria. Isso precisa ser também considerado. Então, quando, por exemplo, você fala de formação, tem as formações que são oferecidas para toda a rede e tem as formações que são propostas por uma única CRE. Então, você vai ter CRE. A CRE é Coordenadoria Regional de Ensino. A Secretaria de Educação, a Secretaria Municipal de Educação, década de 80, 90, quando teve todo um processo de reorganização da gestão do município e a criação das regiões administrativas, descentralizando essa gestão, a educação ela também seguiu esse mesmo modelo, né? E aí foram criadas coordenadorias regionais de educação. Eu escrevi uma vez um texto que eu dando aula para o professor da CREA, que eu falei, gente, isso é metafórico, né? Eu saí de Campo Grande para chegar na Zona Norte. Eu atravessei a Avenida Brasil. É metafórico. Eu atravessei a Avenida Brasil. Cheguei em casa, abri o computador e escrevi credo, CRE, porque assim, eu tinha que falar sobre a CRE. Entendeu? Porque tem uma coisa que é muito dinâmico. E tem uma coisa também, que é uma pretensão que a gente tem, e isso faz parte da nossa formação no geral, de que a formação vai dar conta de tudo, que a gente vai formar as pessoas, a nossa imagem e semelhança, e ela vai dar conta de tudo. Assim, só a gente olhar para o mundo, né? Eu estou falando, vamos olhar os últimos 6 anos que a gente tem vivido nesse país, não vou nem falar do mundo, para ver como é que tem muita coisa diferente, como é que as pessoas pensam muita coisa diferente sobre o mundo, como é que as pessoas encaram o outro de forma muito diferenciada, algumas muito violentas, né? Como é que eu me posiciono no mundo? Isso tudo vai interferir quando você chega, você é profissional na escola. Tudo isso que você que você viveu, vai influenciar a tua relação que vai estabelecer com o outro. Então, assim, porque a gente, nessa história que a gente vai formar a pessoa, a nossa imagem e semelhança, numa escola que é um lugar perfeito, onde todo mundo é bom e todo mal vem de fora da escola. E não é, sabe, a escola é atravessada. E as coisas já são estabelecidas, né? E quando você pergunta assim, os professores sabem que a escola, a pré-escola, a educação infantil, assim, eu não sei, você sabe, certo? Você sabe, né? Sabe você? Quer dizer, porque é uma coisa que está sempre... Né? Ainda tem uma coisa, tem um processo histórico também, do próprio campo da educação infantil, que eu acho que tem marcas aí. Que, principalmente o Rio de Janeiro, teve isso é muito forte no Rio, né? A criação da educação infantil, ela está muito atrelada a políticas assistencialistas, né? A própria criação da pré-escola nessa época da Iracy, né? Ela era exato. Nesse contexto, a escola era para acolher filho de mãe trabalhadora, né? Uma proposta assistencialista, ainda até ligado, tanto é que apenas nos anos 2000 as creches migraram para a Secretaria Municipal de Educação, porque as creches no Rio de Janeiro elas eram organizadas, mantidas e geridas pela Secretaria de Assistência Social. Isso só se deu nos anos 2000, essa migração. Então, toda essa perspectiva assistencialista, o próprio desenvolvimento, o surgimento das creches está muito ligado aos movimentos sociais, no reconhecimento e na luta das mães trabalhadoras. Foi sendo, né, reivindicar o papel de que a creche, a pré-escola, não é um lugar, não é depósito de criança, não é lugar de tomar conta, mas é um espaço educativo.
é muito recente e isso interfere, né, cruza com a própria ideia do reconhecimento da professora de educação infantil como uma profissional da educação. Ela não é babá, ela não é mãe, ela não está ali para maternar. E nessa discussão, em busca dessa profissionalização, reconhecimento, né, há muitas tensões, inclusive com o que cabe na pré-escola. Não é à toa que a gente ainda tem, apesar de estarmos em 2024, a bendita da discussão, como você falou, do brincar, do educar e cuidar. A escola não cuida, ela educa. Gente, se uma instituição de educação infantil não cuidar, temos um problema. Não é só da educação infantil, não. A gente precisa cuidar da gente em todas as esferas. Eu preciso cuidar dos doutorandos. Né? O que a gente está chamando de cuidar? Só que cuidar de uma criança pequena envolve levar ao banheiro, envolve uma série de outras questões, né? Envolve... E aí eu estou me lembrando de situações que eu já vivi. Professor de educação infantil vive isso, né? Dos acidentes todos. Envolve isso. Está doente, limpa nariz, ensina. Então, envolve isso. Mas tem uma coisa que, assim, eu sou professora, então o professor ensina. Todas essas questões estão misturadas nesse caldeirão. E que aí a gente precisa pensar, e aí quando você fala, eu estou falando de uma escola, né? É preciso pensar essa escola contextual e contingencialmente. Que escola é essa? Aonde está? Atende a quem? Se constituiu como? Como é que se dá essa gestão? Né? E fora isso, esse contexto. Né? Um contexto que a boa professora é a professora que produz o resultado. Entendeu? Você, como professora do Pedro II, porque todo mundo acha que o Pedro II também é uma maravilha, né? É tudo maravilhoso, né? Apesar da campanha da Band News, que tem discutido muito com vocês, né? Mas, assim, você fala, é escola pública, mas é uma escola pública de qualidade. Então, vão achar seu trabalho maravilhoso. Em algumas escolas públicas, a professora de partida ela já está aquém. De partida ela já está aquém. Mas ela também quer ser essa professora que produz. Ela também quer o sucesso. Mas tem a ver com essa lógica, nesse mundo que a gente vive. A gente não vive um mundo para a pessoa ser mediana. Ou ela tem sucesso ou ela é fracassada. Então, a gente precisa discutir isso. Por mim, pode. Eu acho que, enquanto nós tivermos políticas como você assina um pacto de alfabetização no primeiro ano, avaliação externa para crianças de 7 anos no segundo ano. Enquanto nós vamos ter agora na rede municipal, sábado, os próximos 2 sábados, as crianças que estão frágeis no segundo ano vão estudar. Sábado de manhã. Com certeza a professora de educação infantil deve estar lá desesperada para alfabetizar. Eu acho que enquanto tiver essa pressão em crianças de 6, 7 anos, a pressão vai passar na professora e nas crianças também. E a gente, às vezes, não é gentil com a gente mesmo, né? A gente não é gentil com a gente mesmo. Porque nós fazemos isso muitas vezes dentro da escola. Quando a gente recebe um menino lá no primeiro ano, e aí, assim, quando tem problema, diz assim, mas que educação infantil é essa que esse menino fez? Que chegou aqui e não sabe nem segurar o lápis. Ué, mas segurar o lápis eu não posso ensinar? Mas, então, o que não está bacana foi o outro que me mandou, né? Me mandou uma bola quadrada. Mas, então, há uma cobrança muito grande também em cima da educação infantil, inclusive diante das questões observadas no primeiro ano do ensino fundamental. Né? Isso é um relato que é muito forte em vários professores, né? De quanto que não são reconhecidos, inclusive, às vezes, pelos próprios colegas, mas no ano você quer que o menino chegue ali pronto, que eu também não sei o que significa dizer que o menino está pronto. Né?
Mas isso é alguma coisa que a gente precisa pensar. Então, assim, não é alguma coisa de solução simples. Até porque não há busca de solução nesse sentido de resolver, dissolver. Mas é como é que a gente se abre para pensar e discutir essas coisas, né? E à medida que a gente vai discutindo, a gente vai buscando outros caminhos. E essa busca sempre é uma busca coletiva, né? Fazendo um pouquinho o papel de advogada do diabo, porque, e até contra o que eu penso mesmo, porque assim, eu acho que esse negócio do está pronto. Eu acho que esse negócio aí tem que aprender, é a minha área, que é geografia, tem que aprender na sexta série, na sétima série, não sei o que. Eu acho isso tudo uma babaquice, né? Assim, eu acho. Porém, eu acho que também não podemos esquecer, e por isso que eu vou fazer ao contrário do advogado Thiago, que existe sim, e que não é de um imaginário falso, mas está no imaginário de todos nós, da população em geral, que nós temos um déficit de alfabetização muito grande. E isso também a gente não pode olvidar disso, né? Então, acho que tem uma camada aí que não é uma coisa falsa que as pessoas inventaram, né? E a gente tem que começar a pensar nisso. Indo de história, mais uma vez, essa história também é de uma colega, lá da PACET, que ela ficou muito chocada, eu também fiquei, porque a gente chacoalhou a gente, né? Que também tem esse outro lance, né? A escola pública tudo não presta, a escola privada tudo maravilhosa. Isso não é uma verdade, nunca foi, e é umas décadas que não é mesmo. Porque na hora que a nossa escola pública foi se tornando no imaginário da população muito ruim, você tem uma migração para a escola privada imensa e de camadas muito populares, o que levou a gente ter, eu não sei aqui como vocês chamam, mas em Salvador a gente chama de escola de bairro. Escola de bairro, acho que é... Escolinha do Coelhinho Tarado. Né? E aí, a minha colega chega para a delegada doméstica dela e fala assim: menina, para que você bota nessa escola? Você não tem do outro lado, é uma escola pública. Vamos fazer as comparações. Prédio, edificação, não compara, porque a escola privada de bairro é aquele casebre, né? A formação dos professores, nessa escola tem professor mestre, professor doutor, e nessa escola esse pessoal não tem nem universidade. Foi fazendo as comparações e sempre a da escola pública era bem melhor. Quando ela terminou, a moça vira para ela e fala assim: é porque as crianças na minha rua, os pais não se importam e botam na escola pública, nenhum aprendeu a ler. E na escola privada que você diz que é tão ruim, aprendem. Isso é doloroso de você ouvir, né? Você fala, né? Toda vez que eu penso e lembro essa história. E lá, quer dizer, se você tem uma população falando isso, a gente tem que pensar, né? A gente tem que pensar, né? Que alguma coisa. A gente tem que discutir. Tem que discutir essa lógica da falta, do preenchimento, do que a gente está chamando de qualidade, né? Principalmente o que a gente está chamando de qualidade de educação infantil, o que a gente está pensando que é ser professor de educação infantil, que é uma ideia do professor está muito atrelada a essa ideia do ensino. Então, o professor chegou ao planejamento, às atividades sistemáticas. Isso, muitas vezes, a qualifica, né? A distingue. E aí, como é que isso também é pensado e significado nesses contextos? Né? Então, a gente precisa... Não é simples e não tem uma resposta que vai funcionar para todos. Eu acho que essa é a grande questão. Suspender o céu significa, né, pelo menos eu pensando aqui, que é preciso deixar trovejar, chover, fazer sol, aonde quer que seja. Aonde tem que trovejar, que troveja, onde que tem que chover, que chova, onde o céu vai aparecer, que apareça, onde o arco-íris vai aparecer, que apareça. Isso não quer dizer que tem que ser o mesmo céu para todo mundo. Então, acho que esse é o nosso desafio. E o que a gente tenta, né, adiar é exatamente
esse ímpeto de tornar tudo igual. E que, até muitas vezes, muito bem intencionado, né, se a gente pode chamar, com argumentos muito de que tudo igual para todo mundo vai garantir democracia, vai garantir justiça. Só que esse todo mundo vira ninguém. Né? Quem é esse todo mundo? Ou como eu brinco muitas vezes, até pela minha condição, eu dizer assim, comprar roupa de tamanho único. Gente, eu sou gordinha, tenho 1,58 m. Comprar roupa de tamanho único, para mim, eu tenho duas opções. Né? Ou sobra, ou falta, porque a roupa de tamanho único é o quê? Para todo mundo e para ninguém. Já viu que todo mundo que compra roupa de tamanho único tem que fazer um apertãozinho aqui, um cortezinho ali, um tamanhozinho ali. Que é isso? Não é para ninguém. Quem é esse único? Quem são esses todos? Eu acho que é exatamente isso que a gente não quer, uma educação de tamanho único. A gente quer uma educação com todos os tamanhos que ela possa ter. Eu acho que esse é o nosso desafio. Não sei se mais alguém tem alguma coisa. Se não, paramos por aqui. Né? Fico à disposição. Eu não tenho Instagram, ninguém me acha no Instagram, ninguém me acha em lugar nenhum. Mas, Rita Frangella, sou professora do programa de pós-graduação da UERJ, ou seja, facilmente localizável. É bom que sempre é um espaço que a gente abre e vai conhecendo mais pessoas e vai ampliando nossas redes de conversa. Tá bom? Um prazer.